Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramif Ensina. Qual o valor do homem para Deus? Qual a diferença da letra da lei e o espírito da lei? Por que Jesus Cristo curou no sábado? Por que devemos estar preparados para responder às perguntas doutrinárias? O que seria deixar a casa vazia? O que o Senhor quis dizer com casa desocupada, varrida e adornada? O que seria a casa espiritual? Porque só conseguiremos eliminar o pecado se substituirmos por ações boas? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, que bom nós estarmos juntos nessa segunda parte da aula do Vem Segue-me, conforme nós vimos na primeira parte dessa aula sobre o dia do sábado, né, e como nós podemos explicar de forma simples e clara para as pessoas. Nessa segunda parte nós vamos ver algumas experiências com Jesus Cristo e exatamente os judeus criticando ele por ele ter curado no sábado. E aí o Senhor ensina, então, aquilo que nós aprendemos na primeira parte, né? Onde o Senhor veio para cumprir a lei e ele mudou o dia oficial, o dia dele de descanso, que era o sétimo dia, e passou a ser o primeiro dia da semana. E também ele mostrou as tradições equivocadas dos judeus em relação à lei levítica, né? E que eles não entenderam que o Senhor veio cumprir a lei, e ele cumpriu, e a lei se cumpriu nele, e aí então ele elevou o padrão. Então nós vamos ver aqui uma experiência onde eu gostaria de que nós pudéssemos ler em Mateus 12, do versículo 9 a 13. Então aqui aconteceu algo para nós podermos entender bem, e é interessante que o que o Senhor ensina aqui, e nós vamos ver depois, mais tarde, que os judeus não entenderam nada, né? Então, do versículo 9 a 13, nós vamos ver aqui. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, né? Então, na verdade, o Senhor foi lá e os judeus estavam rodeados, e eles, na verdade, seguiam, né, para, na verdade, sempre poder pegar o Cristo numa armadilha, alguma coisa, para tentar condenar. E aí, o que aconteceu quando eles estavam nesse momento? Estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? Então, olha só, mais uma vez, eles voltando à velha lei, né? Agora, né, lembrando que nós aprendemos na primeira parte, a palavra sábado em português, por coincidência, é tanto o dia do Senhor quanto o dia da semana. Só que são, na verdade, significados diferentes. Em outros idiomas, nós vamos ver que são palavras diferentes que conseguem se identificar se está falando do dia da semana ou o dia do Senhor. Como no português é a mesma palavra, então vamos entender aqui quando nós observarmos a palavra, na verdade, sábado, lembrar, ele está se referindo ao dia do Senhor, não ao dia da semana. E aí então, quando eles perguntaram, é lícito curar nos sábados? Então ele lhes disse: qual dentre vós será um homem que tenha uma ovelha, e se num sábado ou dia do Senhor a tal ovelha cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará, ou a resgatará, né, e salvará? Ele falou: olha, qual homem que ele tendo ovelhas, ele viu que a ovelha caiu na cova, ele não vai fazer isso, mesmo sendo no dia do Senhor, ou no caso, o dia, na verdade, santificado, conforme os judeus estavam dizendo. Nesse dia não podia fazer nada. Mas aí então, ele, na verdade, preparou com essa primeira pergunta, e nós vamos entender mais posteriormente. Então eu queria, para entender essa primeira parte, nesses versículos temos novamente a experiência sobre o sábado, ou o dia do Senhor, em que os fariseus constantemente se envolviam contra o Senhor.
Mas o Senhor tem te ensinado a letra de qualquer lei sobre ações externas e importantes pode ser às vezes vivida acima da ação superficial, se for mantido o espírito da lei. Então vamos lembrar lá, e nós vamos ver uma citação aqui do Elder Maxwell, que foi um dos apóstolos da igreja, e ele explica isso de forma bem clara e simples. A diferença da letra da lei e o espírito da lei. Algumas pessoas de forma equivocada até ensinam ou às vezes pensam de forma equivocada que se você tiver na verdade o sentimento que eu estou com o espírito da lei, então a letra da lei não importa. E não é exatamente esse o significado, nós vamos entender. E que as ações e obediência às leis superiores realçam as inferiores. Então, o Elder Maxwell, ele então nos ensinou, ele nos ajuda a ter um entendimento mais ampliado com esta ilustração sobre o princípio e o conceito que nós vamos ver a seguir aqui. Então ele diz o seguinte: uma das ironias, na verdade, fomentadas dentro da igreja, às vezes inocentemente, é o sentimento de que temos de que o espírito da lei é superior à letra da lei, porque por algum motivo parece mais permissível ou menos capaz de ofender os outros. O reverso é verdadeiro. O espírito da lei é superior porque exige mais de nós do que a letra da lei. O espírito da lei insiste que façamos mais do que meramente cumprir o superficial, mas também significa que precisamos dar atenção às coisas que mais importam e, ao mesmo tempo, não deixar de fazer as outras. Então, o espírito da lei, de certa forma, ele é superior, por quê? Porque ele exige mais. E é exatamente esse detalhe que nós vamos ver aqui. Porque vamos ver aqui o questionamento que os judeus fizeram, os fariseus fizeram. Eles perguntaram: é lícito curar no sábado? Querendo condenar Cristo porque ele estava curando as pessoas que iam buscar a cura, né? Queriam ser curadas. E aí então o Senhor fez essa pergunta para eles, né? Qual dentre vós, ele está se referindo a vocês também, será o homem que tenha uma ovelha e se num sábado a tal ovelha cair numa cova, não lançar na mão? Então ele está falando do dia do sábado. Então talvez ele poderia inverter a pergunta: é lícito salvar a ovelha na cova no sábado? Então ele está devolvendo a pergunta para eles, porque a pergunta foi: Cristo, é lícito curar no sábado? Porque a lei judaica diz que não é para fazer nada. E de certa forma o Senhor estava resumindo e devolvendo com outra pergunta: é lícito salvar uma ovelha que cai na cova no sábado? E aí então ele fez essa pergunta dessa forma: se algum deles, caindo a ovelha, eles não iriam lá para salvar e resgatar, né? Então, nós vamos observar aqui também que aqui vemos outra vez Jesus entrando na sinagoga no sábado, onde os fariseus o aguardavam para convencê-lo de que ele havia desrespeitado o dia sagrado e que a penalidade por aquela ofensa era a morte. Então lembra, nós falamos na primeira parte que na lei de Moisés, quem não cumprisse o dia do sábado ou não guardasse aquele dia corretamente, ele estava à mercê de uma pena de morte. Por isso que hoje aqueles que ainda defendem, não, é o sétimo dia, o dia do Senhor, eles teriam que guardar plenamente, né, da mesma forma que na época de Moisés. Por isso que Cristo veio, cumpriu a lei, né, e de certa forma ele aboliu essas tradições equivocadas, né, porque dentro da lei de Deus, ou a maneira que o Senhor deu essa lei para Moisés, quando ainda ele era conhecido como Jeová, né, que é Jesus Cristo também. E aí quando ele deu essa lei, ele deu de forma simples. Só que aí o que aconteceu? Muitos começaram a colocar alguns parágrafos e artigos dentro da lei de Deus, que criou tradições onde escravizou as pessoas inocentes, né? E que tinham que cumprir porque é assim, acabou. Então não é diferente hoje na lei dos homens, né? Algumas leis, a nossa lei, a nossa Constituição é algo que infelizmente tem muitos outros parágrafos e que as pessoas os interesses vão acrescentando,
e nós não temos o que fazer. Virou lei, tem que se cumprir. E a presença do homem, né, da mão ressequida ajudou até os fariseus nesse momento, né? Por quê? Pois eles na verdade sabiam muito bem que Jesus não podia olhar uma doença sem repreendê-la. Então quando aquele homem apareceu, muito provavelmente os judeus eles vibraram, falaram, olha, ele vai curar, e hoje é sábado e não pode, e nós vamos então condenar ele, né? E aí, então Cristo respondendo a pergunta deles, que a pergunta deles foi feita, é lícito curar nos sábados? Aí o Senhor replicou com duas questões destinadas a explicitar a desonestidade da crença deles. De tão bitolado que eles eram, né? Na verdade fanáticos, e com algumas tradições que para eles talvez poderia haver exceções, mas para os outros não. E aí diz aqui, constantemente Jesus lançava-se contra a escravidão dos rituais religiosos dos judeus, que eram essas tradições, né, que eles colocaram dentro da lei de Deus, pois ela na verdade sobrepujava a lei de Deus. Os fariseus haviam amontoado tradição sobre tradição e escravizado o povo com cargas insuportáveis, porque uma quebra de uma leizinha lá, de uma tradição, eles caíam em cima das pessoas, de certa forma, inocentes, né? Então, por isso, quando ele veio, ele cumpriu a lei e falou, não, a lei agora é o padrão mais elevado, é esse aqui. O que seria, que na lei de Moisés tinha aqueles parágrafos ou aquelas tradições, olho por olho, dente por dente, e aí Cristo já disse, vocês ouviram falar olho por olho, dente por dente? Então eu vos digo que agora não é olho por olho, dente por dente, né? Você tem que perdoar e o que ele ensinou. Então, a primeira pergunta que Cristo fez no versículo 11, na verdade, é direta e pessoal, porque eles perguntaram, é lícito o senhor curar no sábado? E aí o senhor então voltou com outra pergunta. Eu gosto muito dessa, muitas pessoas às vezes podem notar que Cristo, ele realmente ele sabia fazer as perguntas assim, de impacto mesmo, né? E onde a pessoa não tinha, ela tinha que responder a verdade, né? Não tinha como ela sair disso. Então aí a pergunta de Cristo foi essa, qual de vós será o homem que tendo uma ovelha, e no dia do Senhor, que vocês estão falando, é lícito curar, né? E se ela cair na cova, essa ovelha, não vai apanhá-la e tirá-la de lá? Qual de vocês iria deixar a ovelha perecer? Aí a maioria dos fariseus, se visse uma ovelha caída numa cova, não pararia para resgatá-la. Então muitos pensavam assim, não ia resgatar, não é minha, né? Mas se a ovelha fosse dele, seria resgatada. E o Senhor sabia disso. Então, na verdade, essa pergunta do Senhor, na verdade, é o centro da ilustração desse momento, do que o Senhor está querendo ensinar para eles. Que eles provocaram, eles disseram, é lícito curar no sábado? E aí o Senhor então fez a pergunta que é o centro da situação. Ou, na verdade, de certa forma, o Senhor queria perguntar, qual de vocês, vendo uma de suas ovelhas caída na cova, não resgataria no sábado? Como essa questão expõe a incoerência e hipocrisia deles, e pergunta simples, mas irrefutável, que Jesus fez nesse momento, né? E aí nós, indo para o versículo 12, nós vamos ver algo interessante. Por isso, essa apelação de Cristo, usando a primeira pergunta, que era irresistível, né? Pois eles sabiam que instintivamente resgatariam uma ovelha do sofrimento ou da morte, mesmo no sábado. Assim, com muita habilidade, Cristo, né, ele preparou o terreno para a segunda pergunta. Então, note que ele fez a primeira pergunta no versículo 11 e depois ele já emendou com outra pergunta. Mas agora ele já, ao invés de falar de ovelha, ele ia falar de pessoas, homens e mulheres. E aí os críticos de Cristo ficaram calados pela impressionante alternativa. E qual foi a pergunta então? Lá no versículo 12. Pois, então lembra que ele falou? Qual de vocês, caindo a sua ovelha lá, você não vai mesmo no dia do sábado resgatar ela? Aí ele diz, pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer o bem nos sábados.
Então, os críticos de Cristo nessa hora, nessa pergunta, quando ele disse assim, ó, quanto vale, ou não é verdade que um homem vale mais do que uma ovelha? Porque aqueles homens não podiam dizer que não, né? Que ele era um homem, né? Ele iria se achar inferior a uma ovelha? Claro que não. E o Senhor então disse, pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por causa dessa pergunta, então, eles ficaram calados e ficaram impressionados com essa alternativa, porque deixou eles sem chão, né? Eles foram lá com uma perguntinha medíocre, é lícito curar no sábado? E o Senhor mandou duas perguntas irrefutáveis, é algo assim irresistível, bom, não tem o que fazer aqui. Mais uma vez nos demos mal, né? E por consequência, como o Senhor disse lá, é lícito fazer o bem nos sábados, né? Ou seja, salvar a vida ou, né, destruir, seja da ovelha ou do homem. Então ele diz assim, bom, por consequência, pela situação e a circunstância, você tem que salvar a vida, né, e não destruir. E os homens, com certeza, não tinham, aqueles homens, os críticos, né, não tinham mais o que dizer aqui. E aí, se os fariseus podiam resgatar as suas propriedades, como de fato faziam, então lembra que nós falamos aqui daquele, embora aqui na escritura, no versículo não tem, mas lembra daquele exercício que eu falei? Para nós descobrirmos os princípios aplicáveis, o se e o então, né? Então nessa história, nessa experiência, nós podemos colocar o se. Se os fariseus podiam resgatar as suas propriedades e ovelhas, né, como de fato faziam, então um homem que tinha um valor maior do que uma ovelha, que era propriedade de Deus e não deles, né, embora eles achavam que era deles, que vale mais do que muitas ovelhas. Então, o que o Senhor quis dizer, então, o homem que tem mais valor do que uma ovelha, tinha, portanto, mais direito ao resgate, sobretudo quando estivesse severamente afligido, como aquele homem com a mão enriquecida a quem Jesus curou. Aquele doente não era como todos os homens, imortal, feito por Deus e assim mais valioso do que uma ovelha? Claro que era, e os judeus sabiam disso, os fariseus sabiam disso, e eles não tinham como sair daquela situação agora, né? Eles tinham só que abaixar a cabeça, concordar e ir embora, né? Ele falou, bom, mais uma vez nós tentamos aqui armar uma cilada, uma armadilha para pegar Cristo, condenar ele, mas mais uma vez não conseguimos. Então a pergunta é, qual é o valor do homem para Deus? Em Doutrina e Convênios 18:10, que é uma escritura muito conhecida, principalmente no seminário, é uma escritura de domínio, diz, lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus. Então, muito mais do que uma ovelha. Curando o doente, Jesus proclamou a misericórdia é melhor que a guarda do sábado, nessa situação especial. Então, é exatamente quando o Senhor diz misericórdia quero e não sacrifício, por causa das tradições que escravizavam e prendiam as pessoas. E às vezes talvez alguém poderia, na verdade, salvar alguém e não salvava porque a lei dizia lá que, né, infelizmente nós sabemos, claro, não é uma crítica, mas é algo para nós podermos pensar. Hoje tem entidades religiosas que têm, de certa forma, uma tradição e até usam escrituras, embora são pouquíssimas, para dentro da interpretação e entendimento deles, de que nós não podemos doar sangue, né? Porque doar sangue é doar vida. E aí vem exatamente esse detalhe que Cristo está ensinando, né? Para salvar alguém, né? E a gente sabe né, que Cristo, como nós vimos nas aulas passadas, a parábola do médico, o maior médico é Deus, é Cristo, né? E a gente sabe que, na verdade, o sangue é vida e pode nos salvar, assim como salvar outras pessoas. E ninguém vai morrer por doar sangue. Ninguém vai ser julgado por Deus por ter feito um bem dentro de uma inteligência dada por Deus aos médicos,
para encontrar os meios para salvar vidas. E um dos meios é esse, é doar sangue. A pessoa recebe o sangue que perdeu, se recupera e é assim. Então, por causa às vezes de tradições amarradas à lei levítica, né? Às vezes as pessoas criam esse tipo de equívocos, né? Então diz, não devemos combater os escrúpulos religiosos de ninguém. É o que eu estou dizendo aqui. Eu estou dando o exemplo aqui da doação de sangue. Eu não estou querendo criticar ninguém. Quem acredita, quem quer viver nisso. Mas se for estudar profundamente as escrituras ou a vontade de Deus, vai ter entendimento melhor. Quando a verdade ou o dever não exigir. Então, nós não devemos combater os escrúpulos religiosos de ninguém, quando a verdade ou o dever não exigir. Então, às vezes, se tiver uma situação que você tem que defender, né, algo que você acredita, sabe que é bom, e talvez o outro lado não acredita, então você precisa ficar do lado do seu dever de fazer o que é certo. Mas quando for preciso, devemos fazê-lo, estando preparados para responder a qualquer que vos perguntar a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor, para envergonhar as falsas doutrinas. Lá em 1 Pedro 3, nós aprendemos isso, que nós temos que estar prontos e preparados para responder, né, a qualquer que nos perguntar a razão da esperança que há em nós. Qual é a esperança que há em nós? Se nós acreditamos na ressurreição, a esperança é que nós vamos morrer e vamos ressuscitar. Isso é certo. É uma dádiva de Cristo, né? E essa é a esperança que há em nós. Então nós temos que estar pronto para responder essa esperança que há em nós dentro da doutrina. Que a expiação, não só a fé, mas as obras também é necessária, é uma conexão, né? Alguns ensinam muito fé, 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 e esquece que a pessoa tem que agir também, né? Então, essa é a esperança que é em nós, o que nós acreditamos. Por isso que nós temos que conhecer a doutrina. Se não conhecermos, não temos como explicar a esperança que existe em nós, né? Mas com mansidão e temor, não precisa brigar, é apenas dizer, olha, eu respeito a sua crença ou o que você acredita, mas o que eu acredito é isso e por causa disso. Então, responder é mostrar, olha, Cristo ensinou, como nós fizemos na primeira parte da aula. Talvez muitas pessoas perguntem, por que vocês não guardam, na verdade, o 7º dia? Vocês guardam o primeiro dia da semana. E quem vê esse vídeo vai ter lá a explicação. Por que nós acreditamos e guardamos agora o primeiro dia da semana, que é o domingo, e não o 7º dia, que é o sábado, na lei levítica, né? Ok? Desafiando os críticos fariseus, Jesus curou o sofredor e por isso se colocou em perigo, né? Porque ele curou no sábado, pois os seus inimigos tomaram conselho sobre qual seria o próximo passo para condenar. Então eles queriam achar as brechas na lei, né, para poder condenar Cristo. Quanto ao homem que foi curado, ele foi um meio à grande multidão. Ele foi em meio à grande multidão que Cristo curou, que achou sua bênção no exercício de sua fé. Então, com certeza, ele foi curado porque ele também exerceu fé. Então, qual é o valor do homem para Deus? É muito grande. E ele deu essa resposta. Por isso que depois no versículo 13, né, quando o Senhor falou para eles, pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e ele disse, e por consequência lícito é fazer o bem. E aí no 13 diz, então aquele homem estendeu a sua mão, e ele a estendeu e ficou sã como a outra. Então aí ele estendeu a mão e o Senhor o curou, né? Com certeza o homem foi feliz, não está lá se importando com que os fariseus estavam nas regrinhas deles, lá nas tradições equivocadas dele, né? O homem queria sair bem, e saiu, né? Saiu curado. Então por isso que o Senhor veio para cumprir a lei. E na verdade os fariseus, de certa forma, eles perceberam que Cristo está crescendo, né? Vamos dizer, na verdade, embora Cristo não se preocupava com isso, mas na verdade a popularidade ou a fama de Cristo estava crescendo. E essa era a preocupação dos fariseus. Eles estavam perdendo adeptos e estavam perdendo também a confiança dos adeptos. As pessoas já não... Talvez tinha pessoas lá agora que diziam, se esse cara fala, não está, né, não tá alinhado.
né? Não está alinhado com a lei, não está alinhado com o que Deus realmente quer de nós. E quando as pessoas começaram a perceber isso, porque o que Cristo ensinava, eles entendiam, aprendiam, o Espírito confirmava para eles, e eles começavam a ver que o que estava sendo ensinado do lado dos fariseus estava totalmente equivocado. E os fariseus perceberam, eles estavam perdendo, na verdade, seguidores, né? E isso é o que mais preocupava eles. Ao invés de eles, bom, o que é que ele tem de melhor do que nós? Vamos lá também aprender. E muitos, talvez, dos fariseus que se converteram, por quê? Porque eles reconheceram, olha, até onde eu aprendi, acreditava, eu estava seguindo, agora eu encontrei algo melhor, maior, né? E vou seguir, que é o caso de Jesus Cristo, ter mostrado isso, né, através das obras. Ok, eu espero então que nós possamos ter entendido essa parte, né? Então, mais uma vez, em conexão do que nós aprendemos na primeira parte, ainda se fala do sábado. Os fariseus iam porque iam e tentavam mostrar para o povo, olha, não, esse Jesus Cristo está errado, a nossa tradição está certa, mas eles estavam vendo que não era isso mesmo, ok? Um outro assunto que eu gostaria de agora tratar aqui, nós vamos convidá-lo a ir lá ainda em Mateus 12, ok? Versículo 43 a 45, ok? Aí teve uma outra experiência aqui, né? Então diz aqui, e quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desses homens piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta má geração. Então, o que o senhor quer dizer com isso, com essa má geração, né? Quem é essa má geração? O senhor está dando um exemplo aqui exatamente quando ele expulsava os demônios das pessoas que permitiam que esses demônios tomassem o corpo delas. Então, mas aqui tem vários princípios aqui que nós vamos aprender. Então, não deixe a casa vazia. O que quer dizer isso? Ou assim, no sentido que o senhor está dizendo, olha, não deixa a sua casa vazia. Uma aplicação que eu identifiquei é a casa, vamos pensar, é o meu coração, a minha mente e as minhas escolhas. Então eu não posso deixar vazio. O que seria deixar vazio? Vamos entender aqui então. Por esta má geração, devemos entender Israel como um todo, idêntico ao homem de quem saíra o espírito mau, sem que a bondade tomasse o seu lugar. Então, por isso que o senhor falou lá, que o único espírito mau saiu da pessoa, da casa ou do corpo dela, né? Mas nada tomou ou substituiu o lugar daquilo. Então o mal saiu, mas nada substituiu, que é o que está dizendo, sem que a bondade tomasse seu lugar. O mau espírito da idolatria foi expulso após o cativeiro babilônico. Então, na verdade, só está ensinando até para os judeus e fariseus lá, né? Mas a verdadeira fé em Deus e o seu amor não preencheram o seu vazio. E a casa permaneceu desde os dias de Esdras, que nós já vimos o ano passado no Velho Testamento, desocupada, varrida e adornada. Ou seja, tudo aquilo que foi ensinado desde a época de Esdras e que terminou em João Batista, que foi o último preparador até Cristo vir, a casa foi desocupada, varrida e adornada com a doutrina que foi ensinada corretamente, de forma clara e simples. Só que as pessoas não tomaram, não preencheram a sua casa pessoal, espiritual, que seria sua mente, seu coração, e o desejo de seguir a Cristo ou a Deus. Então, ela ficou desocupada, varrida e adornada, com o conceito de superioridade perante todas as outras nações. Então, aqui está falando de Israel. O diabo expulso retornaria com maior força e invadiria com sucesso a sua última moradia, e o povo afundaria em pecado ainda maior do que a sua idolatria. E foi o que aconteceu, né? Agora, por que eu estou colocando, se vocês olharem aí, na verdade o título,
eliminar versus substituir, ok? Por quê? Porque quando nós deixamos de fazer algo errado, que nós reconhecemos que é errado, então não basta apenas deixar de fazer errado, o que é errado, mas nós temos que substituir aquele tempo que eu gastei fazendo algo errado, eu tenho que substituir esse tempo fazendo algo certo. Porque se eu não fizer nada, eu apenas disser na minha mente, não vou fazer mais, é exatamente o exemplo que nós vimos. Eu estou desocupando, varrendo e adornando o meu pensamento, as minhas escolhas, mas eu não estou substituindo por nada no lugar. Aí o que vai acontecer? O mal que saiu vai voltar. E é o exemplo que o senhor está dizendo, e vai voltar pior, porque o exemplo que o senhor deu aqui, que um espírito mal saiu, e aí ele vai levar mais 7 com ele, né? Que são piores até do que ele. E o mal volta. Então, por que eu tenho que eliminar? E quando eu eliminar algo que eu entender que não é bom para mim, para minha família, que é errado, que é iníquo, às vezes nem sempre é iníquo, mas é algo do bom para o melhor, eu tenho que substituir. Não adianta eu dizer, eu nunca mais vou fazer isso. Mas eu tenho que buscar algo para começar a fazer para que o mal não venha mais. Então, vamos entender aqui. Tanto João Batista como Jesus exerceram o ministério de limpeza, purificação e libertação espiritual. Mas Israel ainda estava como uma casa desocupada, varrida e adornada, pelo ensinamento divino, sem nenhuma utilidade, pois não fora ocupada pelo bem. Quer dizer, então não agiu, não teve ação. Aprendeu o que é certo, que é a mesma coisa, né? O que é a diferença de alguém inteligente e sábio. Inteligente é aquele que estuda, entende, mas se ele não aplica, ele não é sábio. Então, a doutrina, quando ela é ensinada, nós temos que entender ela, buscar a aplicação e colocar em ação. Agora, buscar a aplicação dentro da situação de cada um, né? Da sua circunstância, dos seus desafios, que são diferentes dos outros, né? Então, mas aqui no caso de Israel, né, como diz aqui, João Batista preparou o caminho de Cristo. Quando Cristo veio, ele continuou, que pode ser chamado ministério de limpeza, purificação e libertação. Mas Israel, com essa doutrina de certa forma nova para eles, então foi desocupada a casa daquilo que era velho, entrou novo, foi desocupado, varrido e adornado, mas eles não fizeram nada com isso, por causa que eram de um ensinamento divino, mas sem nenhuma utilidade para eles, porque eles não colocaram em prática, porque eles não, na verdade, substituíram agindo, fazendo o que é certo dentro daquilo que estava sendo ensinado. Um mestre do mal fora desalojado, porém, em virtude de a casa ou o coração ainda estar sem novo morador, havia a possibilidade do retorno da oposição com mais 7 companheiros, os quais tornariam o último estado da casa pior do que o primeiro. Quando já estava pior, ainda veio mais 7, né? Imagina a situação. Então, que nós possamos entender a importância disso. Não deixe a sua casa vazia. Quando você aprende a doutrina e você resolve, você reconhece, fala, puxa, até onde eu sabia, eu fazia, mas não era tão bom, ou estava errado, ou totalmente errado, e agora que eu estou entendendo o que é certo, ou que está alinhado com a vontade de Deus, eu vou começar a fazer. Então eu vou deixar aquilo tudo que eu fazia de errado, ou parte do que eu fazia de errado, e vou começar a fazer o certo, mas é colocar em prática, porque aí você vai estar substituindo com ação, você tirou o mal e substituiu pelo bem. Então não tem mais espaço para o mal, porque você está fazendo o bem agora. Mas se você não substituir, vai ficar vazio. E é exatamente isso. Se o coração continuar vazio, não adianta só ouvir a doutrina. E, né, é por isso que vários discursos recentes das conferências gerais, de certa forma, não é mais suficiente só ir na igreja, só estar presente na igreja. Não é mais suficiente. Porque às vezes ir na igreja ainda a casa está vazia. Não foi substituído ou não foi colocado em ação todas aquelas coisas necessárias
que nós identificarmos pelo bem próprio, pessoal e familiar. Então não adianta, não é mais suficiente. Não é mais suficiente só ler as Escrituras. Nós temos que ler, entender, compreender a doutrina profundamente, porque senão não vamos desejar fazer mudanças profundas. Às vezes vamos ficar só no superficial. Ah, eu estou na média, está tudo bem. Então precisamos tomar cuidado com isso. Encerrando então, a aplicação aqui dessa história, ou da casa vazia, que nós temos que substituir pelo bem, senão o mal volta, é evidente para a nossa geração. Ninguém será salvo com a casa, um coração vazio. Aprendemos que não praticar o mal é uma condição que não se manterá. Então não quer dizer só você dizer, eu não vou fazer mais o que é errado. Isso não vai se manter se você não substituir pelo bem. Então, por isso está dizendo aqui, ó, não praticar o mal é uma condição que não se manterá, a menos que comecemos a praticar o bem, ou seja, está substituindo o mal e agindo agora corretamente. Vamos lembrar dos nefitas, aquele exemplo das espadas, que teve um grupo de nefitas, né, antileritas lá, que eles enterraram as espadas, eles não queriam nem imaginar mais em pegar a espada para lutar. E foi um convênio sério que eles fizeram. Então eles, na verdade, substituíram o mal, e para que isso ela tivesse um efeito verdadeiro, eles até enterraram as espadas. E depois, mais adiante, lendo lá os episódios, a história, nós vamos ver que o inimigo veio e eles não pegaram a espada, eles não foram lá desenterrar a espada, porque eles haviam feito o convênio. Só que houve um grupo que não fez esse convênio. E esse grupo então foi e protegeu estes que estavam sob o convênio. Então, apenas dizer não vou fazer mais o que é errado não é suficiente. Nós temos que, a menos que comecemos a substituir pelo bem, a agir corretamente. Um homem pode tentar limpar a vida e expelir os maus hábitos, mas reforma sem regeneração é inútil. Precisamos varrer a sociedade nos dias de hoje com os nossos exemplos como verdadeiros cristãos. Adornar a sociedade e melhorar o perfil dos homens com o nosso exemplo. Mas, aí voltando aqui, aquela regrinha do seio então, se não admitirem este novo mestre em sua vida e os seus ensinamentos e colocar em prática, então a reforma apenas preparará o caminho para uma desolação ainda pior. Porque vamos ficar maravilhados com o ensino, mas se não coloca em prática, vamos voltar ao erro e talvez de forma pior do que o que cometimos. Encerrando então, ser bom e fazer coisas boas somente trará resultado quando isso for inspirado por Cristo, que é a fonte de toda a bondade. E nós aprendemos isso no livro de Mormon, né? Em Moroni, capítulo número 7, versículo 16 e 17, diz lá: pois eis que o Espírito de Cristo é concedido a todos os homens, para que eles possam distinguir o bem do mal. Ou seja, você sabe o que é certo e errado. Então não adianta mesmo se você reconhecer que está fazendo mal e desejar eliminar, você tem que substituir ele agora fazendo bem. Portanto, vos mostro um modo de julgar, pois tudo o que impele a prática do bem e persuade a crer em Cristo é enviado pelo poder e dom de Cristo. Por conseguinte, podeis saber com conhecimento perfeito que é de Deus. Então, como diz aqui, que realmente fazer o bem alinhado com a vontade de Deus, porque aí nós sabemos que vem de Deus. Tudo que é bom é influência de Cristo. E já no 17, já nos dá a visão também do mal. Mas tudo que persuade o homem a praticar o mal e a não crer em Cristo, e a negá-lo e a não servir a Deus, podeis saber com conhecimento perfeito que é do diabo. Porque é desta forma que o diabo age, pois não persuade quem quer que seja a fazer o bem. Não, ninguém. Tampouco fazem seus anjos, nem o fazem os que a ele se sujeitam. Então aqui tem várias situações, né? O próprio diabo, os seus anjos, né, seguidores, e aqueles que escolhem fazer a obra do diabo, né?
Então que possamos lembrar da importância disso. O valor do homem e da mulher é muito maior do que uma ovelha. E o Cristo mostrou isso para os fariseus naquelas regras equivocadas deles. E que também podemos sim eliminar o mal, mas não podemos esquecer que temos que substituir pelo bem. Não basta, finalizando, apenas dizer não vou mais repetir o pecado. Mas eu tenho que dizer não vou mais, vou abandonar o pecado, mas vou começar a fazer o que é certo para não dar mais espaço para o erro voltar. Então eu espero que nós possamos ter entendido e manter nossa casa, e não manter nossa casa vazia, sempre a nossa casa cheia, plena do bem, em que nós vamos ser, na verdade, persuadidos por Cristo a fazer o bem. E que possamos apenas ter a nossa escolha. Eu vou fazer o bem. E escolhendo fazer o bem, o mal não tem espaço. Ok? Nunca deixar esse espaço. Eu já até falei isso em alguns vídeos anteriores, que se cria essa lacuna, né? Quando eu, na verdade, tomo a decisão do meu tempo de deixar de fazer algo errado, que eu estava usando o meu tempo para fazer algo errado, e aí abre essa lacuna. Então eu tenho que substituir ou completar essa lacuna com coisas boas, para que o mal não ocupe mais aquele espaço, ok? Espero que possa ter ficado claro, de uma forma muito simples, a doutrina de Cristo, e que nós possamos aplicá-la da melhor forma possível. Então, aqueles que não se inscreveram, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho, convide os seus amigos e as pessoas que você gostaria de compartilhar esses vídeos. E se tiver alguma pergunta e comentário, escrever abaixo do vídeo no espaço de comentários, ok? E eu vou responder a eles. Então, muito obrigado, espero que eu possa ter ajudado e até o próximo vídeo.